Hora do usuário anônimo. Qual é o seu segredo que literalmente poderia arruinar sua vida se fosse revelado? Há 2 anos e meio, eu estava passando por graves dificuldades financeiras, então vendi minha casa para manter meu negócio em crise. Deixei de contar aos proprietários que havia um abrigo de 800 pés quadrados na propriedade que construí há cerca de 7 anos. O bunker que tenho chamado de lar desde que o vendi. A entrada para ele está bem escondida, mas ainda entro e saio muito cedo / muito tarde no dia. Sou um homem solteiro que se mantém reservado. Agora estou em uma situação em que poderia me mudar para outro lugar, mas amo tanto este paraíso escondido. Falo 2 línguas, então toda vez que recebia uma redação nova, eu pesquisava o tópico em minha própria língua e traduzia o texto palavra por palavra para o inglês, depois o entregava. Ninguém nunca me pegou por plágio antes. Cortei todo o contato com todas as pessoas que conheço e mudei para o Quênia. Eu conto para as pessoas um nome falso e uma história falsa, e fiz parecer para minha família que morri em um passeio de barco no Pacífico. Não estou brincando. Estou morto nos Estados Unidos. Ok, então este é um segredo que eu guardei por quase 20 anos. Durante os verões, quando eu estava crescendo, meus pais frequentemente deixavam meu irmão e eu sou do sexo masculino, com nossa tia e tio que moravam no campo. Foi ótimo, já que eles tinham 4 filhos com idades próximas às nossas, então nos divertíamos muito fazendo coisas de crianças. Certo verão, quando eu tinha 8 anos, o primo mais velho tinha talvez 16. De alguma forma, conversamos e ele me perguntou se eu queria dormir no quarto dele naquela noite. Ele tem o quarto e a cama mais bonitos, então eu era totalmente a favor. Fui para a cama e ele perguntou se poderia tocar o meu você sabe o que. Eu tinha 8 anos e pensei que estava tudo bem, então deixei. Ele esfrega um pouco e depois me pede para fazer o mesmo com ele. Então eu faço. Isto progride e eventualmente estou chupando seu você sabe o que. Acho que sabia que isso era errado, então disse que não queria continuar. Paramos e fui dormir bastante confuso. Eu acordo, e ele me entrega dinheiro, dizendo para nunca contar a ninguém sobre o que aconteceu. Na noite seguinte, ele tenta fazer a mesma coisa. Mas agora, tudo com que me importo é o dinheiro. Então, eu faço. Isso continuou por 2 verões. Eventualmente, fiquei velho o suficiente para perceber que estava completamente errado, independentemente do dinheiro, e parei. Eu nunca contei isso a ninguém. Agora ele está casado com 2 filhos. Eu também sou casado, e às vezes nos vemos em eventos familiares. Eu não tenho coragem nem de tentar falar com ele sobre isso. Na verdade, nem tenho certeza do que eu diria. Tenho certeza de que isso será esquecido, mas apenas tirar isso do peito me faz sentir melhor. Uma vez, ajudei a família de uma amiga do sexo feminino cuidando do gato deles por uma semana. Todos os dias, durante uma semana, eu ia até lá e fuçava a casa deles. Encontrei o diário da minha amiga e continuei a ler o diário inteiro. Usei essas informações para fazer com que ela gostasse de mim, e atualmente ela é minha esposa. Este é literalmente o segredo mais suculento desta thread, por alguma razão. Não totalmente sem graça, mas também não excessivamente obsceno. Provavelmente porque é algo que eu poderia realmente imaginar qualquer pessoa fazendo se tivesse a chance. Quando eu tinha 13 anos, durante o verão antes de começar o ensino médio, fui envergonhada fisicamente por um cara que me arrastou para um beco, me encurralou para que eu não pudesse escapar, e mesmo que eu tentasse, eu não poderia, porque ele era mais alto e mais forte do que eu, e abaixou minhas calças. Tentei chamar a atenção para onde eu estava porque tinha ido à casa de um cara com minha amiga porque ela gostava dele, e quando fomos, por acaso ele tinha um amigo lá para sair comigo enquanto eles saíam e faziam qualquer que seja. Enfim, tentei gritar e fazer o máximo de barulho que pude e o cara disse, isso seria mais fácil se você estivesse deitada, e tentou me forçar a cair no chão. Então meu amigo finalmente aparece e diz, meu Deus, meu nome, o que você está fazendo? E o cara obviamente não diz, sim, não, eu estava tentando estuprá-la. Isso foi ideia minha, mas em vez disso diz, ela estava tentando fazer sexo comigo, hahaha, e simplesmente vai embora. Então meu amigo não acredita em mim quando eu digo a ela que ele me arrastou para o beco porque ela desapareceu bem antes que alguém pudesse vê-lo puxando meu braço com as 2 mãos e eu tentando resistir o máximo que pude. Nunca contei a ninguém porque não queria que reagissem da mesma forma que minha amiga. Penso muito nisso e todos os dias digo, talvez este seja o dia em que finalmente conto aos meus pais o que aconteceu e nunca o faço. Isso foi há quase 6 anos. Minha amiga e eu não nos falamos mais,
mas deixei de ser amiga dela talvez 5 ou 6 meses depois disso, porque ela contou a alguns de nossos outros amigos que tentei fazer sexo com um cara que conheci por cerca de 5 minutos durante o verão. Eu falsifiquei os 2 últimos anos da minha educação universitária. Meus pais colocaram tanta pressão sobre mim que eu não consegui lidar, eu estava sofrendo de depressão e ansiedade graves, então falsifiquei tudo. Menti para todos. Criei registros acadêmicos falsos. Consegui uma oportunidade na minha área desejada graças a um amigo, pois eles me contrataram como subordinado. Este lugar só contrata graduados universitários, mas ninguém verificou minhas credenciais, já que fui recomendado. Minha esperança é que, se eu precisar encontrar outro emprego, eu já tenha adquirido experiência suficiente neste lugar, trabalho para uma empresa muito prestigiada. Não sou ruim no meu trabalho. Na verdade, sou bastante competente. Mas meu medo é que, eventualmente, eu esbarre em um obstáculo e a mentira venha à tona. Ninguém soube disso na maior parte de uma década. É um alívio finalmente dizer isso em voz alta. Nem mesmo posso contar para aqueles que amo. Meu silêncio é minha prisão. Quando eu tinha 17 anos, tive uma discussão com meu pai e disse a ele para se fuder. Mais tarde naquela noite, ele se enforcou. Nossa discussão foi a última vez que ele falou com alguém de nossa família, e por isso sinto uma terrível quantidade de culpa. Em vez de ele dizer adeus e que nos amava para minha mãe e meus irmãos, ele ouviu um vai se fuder antes de tirar a própria vida. Minha punição é viver o resto dos meus dias envergonhado e culpado. Ele nunca deixou uma carta ou mensagem de despedida. Aqui é o cara de TI. É incrível o que as pessoas fazem em seus computadores e dizem em seus e-mails, mesmo tendo que assinar um termo de responsabilidade de que toda a atividade nos computadores de trabalho é monitorada e registrada. Eu tenho metade das informações de contas bancárias, redes sociais e e-mails pessoais da empresa, incluindo senhas. Eu sei quem está tendo casos amorosos secretos no escritório, traindo seus cônjuges. Eu sei quem está se envolvendo em conversas sensuais online e se masturbando no banheiro quase todos os dias. Pelo menos eles dizem ao parceiro de chat erótico que estão indo ao banheiro para se masturbar, não senti necessidade de verificar a veracidade disso. Eu sei quando as pessoas estão passando por problemas no casamento, problemas financeiros, e até mesmo sei que alguém aqui teve seus filhos retirados devido à presença de cocaína em casa, descoberto por um assistente social. Eu sei quem está desviando dinheiro, sei quando as pessoas são demitidas por motivos completamente ridículos, como apenas para substituí-las por alguém mais jovem e mais atraente, e sei que meu chefe está comprando Xanax e Vicodin. Basicamente, eu tenho um tesouro de segredos de meus colegas de trabalho. Não vou fazer nada ativamente com essas informações, mas é bom saber que tenho munição, caso algo aconteça no futuro. Quando eu tinha 15 anos, meus pais estavam passando por um divórcio. Minha mãe trabalhava no turno da noite, e meu pai estava morando com um amigo dele. Uma noite, minha irmã, que tinha 19 anos na época, chegou em casa bem bêbada de uma festa. Ela estava agindo de forma boba e caiu no sofá ao meu lado. Começou a mexer na minha perna, rindo, e começamos a nos acariciar. Acabamos fazendo aquilo. Quando acordamos na manhã seguinte, ela não tinha lembrança da noite anterior, então eu apenas mantive minha boca fechada. Avançando para quando eu tinha 18 anos. Minha irmã está em casa da faculdade, e meu pai está visitando. Eles começam a discutir, em um acesso de raiva. Meu pai anuncia que nunca a perdoou pelo aborto que ela fez quando tinha 19 anos e que resultou na morte do seu neto. Ele é muito religioso. Foi nesse momento que eu percebi que o bebê que ela abortou era, na verdade, meu, e até onde eu sei, sou o único que sabe disso, já que ela nunca mencionou aquela noite. Uma vez, eu fiz cocô na banheira e, percebendo o terrível erro que tinha cometido, joguei as fezes em um buraco na parede. Meus pais reformaram e taparam o buraco. Agora, existe um cocô de cerca de 15 anos entre a parede do banheiro e da cozinha da casa onde cresci. Não estou usando um perfil anônimo porque não tenho vergonha. Minha filha completa 5 anos na próxima semana. Se alguém soubesse a verdade sobre a paternidade dela, eu poderia perdê-la para sempre. Eu cresci em lares adotivos, nunca conheci meus pais ou irmãos. No último ano do ensino médio, conheci um homem mais velho e namoramos por quase um ano, ficando grávida cerca de 7 meses depois. Uma noite, enquanto assistíamos TV, o assunto de alguma forma chegou aos nossos pais biológicos, ele havia sido adotado quando criança. Descobri que o homem com quem eu estava, o pai da minha filha, é meu meio-irmão, temos a mesma mãe.
Nosso relacionamento não durou, e ele não está na vida dela, por escolha própria. Minha filha é extremamente inteligente, bonita e bem equilibrada. Ela nunca saberá a verdade. O pai dela e eu fizemos um pacto para nunca contar a ela. Só espero que ela nunca precise de um rim ou algo assim. Eu odeio todos os meus amigos. Literalmente. Não tenho nada em comum com nenhum deles e não me importo. Mas tenho medo de ficar sozinho e não tenho mais ninguém para recorrer, então continuo me relacionando com eles. Quando eu tinha 13 anos, peguei meu pai na cama com a namorada do meu irmão de 15 anos, também de 15. Não a vejo desde então, mas venho chantageando meu pai com isso há 6 anos. Cheguei muito perto de cometer um tiroteio na escola. Eu era alvo de muita intimidação na escola secundária. Acho que era porque eu tentava muito ser legal e todos viam através disso. Havia esses 4 tipos de cowboy atléticos que me faziam sofrer muito. Após ser publicamente humilhado e espancado na frente de uma garota de quem eu gostava, enquanto ela ria, torcia, decidi que nada daquilo valia mais a pena. Não tinha apoio em casa, sendo filho único e com pais que trabalhavam constantemente, e me cortar e queimar não me fazia mais sentir melhor. Então peguei a pistola do meu pai no cofre de armas, ele usava a mesma combinação para tudo, o idiota, e a levei para a escola comigo no dia seguinte. Não consigo descrever adequadamente para vocês o quão preparado eu estava para matar esses 4. Eu absolutamente não tinha medo ou dúvida em minha mente. Eu não queria nada mais do que mostrar a todos o que acontece quando você leva alguém ao limite como eles fizeram comigo. Eu tinha a arma escondida na cintura. Eu estava usando um par de bermudas largas que usava algumas vezes por semana naquele dia. Lembro-me de caminhar em direção à mesa dos cowboys, tão prontos para que tudo acabasse, quando a arma caiu da minha cintura, pela minha perna esquerda e fez o som mais alto do mundo ao atingir o chão da cafeteria. Tentei pegar a arma bem rápido, mas as pessoas viram o que era e gritaram, e um dos instrutores me derrubou no chão. Eles eventualmente concluíram que eu tinha levado a arma para a escola para impressionar as pessoas com minha atitude de durão e não tinha intenção de usá-la. Fui expulso e mandado para viver em um rancho juvenil em Idaho até completar 18 anos. Eu tinha a intenção de usá-la, porém, ia matar todos eles. Hoje tenho 24 anos e ainda penso nisso o tempo todo. Não me recuperei da escola secundária. Ainda tenho medo das pessoas em geral e evito relacionamentos por medo do que sou capaz. Não estou procurando pena. Eu sei que o que fiz estava errado, apenas parece bom contar a história. Obrigado, Reddit. Sinceramente, eu meio que estava esperando por um tópico assim aparecer. Nenhum dos meus amigos sabe de nada disso, e eu não quero contar a eles. Não é tanto uma questão de falta de confiança, mas sim de incapacidade deles de entender. Então, quando eu estava no ensino médio, minha mãe, minha irmã e eu morávamos com meu padrasto, melhor distrito escolar de onde eu estava. Tudo estava bem por alguns anos, mas ele ficou louco. Sempre que minha mãe saía para trabalhar, minha irmã e eu ficávamos sozinhos com ele até ele sair. Ele trabalhava no segundo turno. Primeiro, ele começava gritando conosco sem motivo aparente. Havia um motivo, sim, mas nunca um bom, sempre era algo insignificante. Desnecessário dizer que minha irmã e eu estávamos morrendo de medo quando isso acontecia. As coisas escalaram a partir daí. Ele começou a nos bater, quase todos os dias. Novamente, sempre por algo insignificante. Um bom exemplo foi quando eu pendurei uma de suas camisas com o gancho do cabide voltado para a esquerda em vez da direita. Chegou a um ponto várias vezes em que ele realmente agarrava uma de nós que estivesse em seu caminho e nos segurava fora do chão, contra a parede, pelo pescoço. Para deixar claro, minha mãe não sabia de nada disso. O homem sabia como bater em você de forma que não deixasse marcas, e ele era um mentiroso obscenamente bom. Sempre que tentávamos denunciá-lo para ela, ele dava um jeito de contornar a situação com mentiras. A única vez que esse outro lado dele apareceu na frente dela, ele culpou os ataques ao coração que estava tendo. Minha irmã se mudou quando completou 18 anos, mas eu ainda tinha 3 anos pela frente. Então, toda a sua raiva passou a ser direcionada para mim. Uma vez, no meu último ano do ensino médio, eu realmente estava com medo pela minha vida e fugi para o bosque ao lado da casa até minha mãe chegar em casa. Ela finalmente acreditou em mim naquela época e fizemos planos para sair assim que eu me formasse. Ela disse a ele que queria sair, e ele, é claro, decidiu que eu estava arruinando o casamento deles. Aqueles últimos meses foram um inferno, mas em junho do ano passado nos mudamos.
Agora estou na faculdade, em segurança, longe dele. Embora eu não guarde nenhum rancor contra ele, não vou perdoar as coisas pelas quais ele me fez passar. Além disso, é maravilhoso finalmente tirar isso do peito e contar para alguém, mesmo que ninguém leia isso. Eu ainda tenho amigos imaginários. Estou quase com 30 anos. Eu os perdi por um tempo. Não sei por que nem como, mas eles se foram. Eu não conseguia mais vê-los nem ouvi-los da maneira como costumava quando era mais jovem. Isso me deixou miserável. Eu continuei esperando encontrar uma maneira de tê-los de volta. Há 2 semanas, de alguma forma, finalmente consegui superar qualquer que fosse a barreira. Passei as últimas 2 semanas convivendo e conversando com um personagem de um programa de TV conhecido. Eu não posso realmente vê-lo visualmente, mas posso vê-lo com o olho da minha mente. Ele me acompanha quase em todos os lugares. Ele está sentado na minha cama agora, esperando eu sair do computador. Prometi que sairia há um tempo, mas tive que verificar o Reddit pela última vez. Ele tem ido trabalhar comigo todos os dias nas últimas 2 semanas. Divido minha comida com ele. Mentalmente, eu meio que duplico para ele, já que ele não pode tocá-la na realidade. Eu adoro isso. Estou feliz novamente. Eu sei que a maioria das pessoas diria que ele não é real, mas algo nele é. Eu não me importo. Ele é real para mim.